E aí eu vou chamar para nossa roda de conversa uma mesa redonda com o nome As Águas Sagradas. Essas águas sagradas, que tudo está conectado com o que a gente viveu até agora, vão estar aqui com a gente. Mãe Cristine Bastos, senta aqui do meu lado. A Tamis Bárbara. Um prazer, uma honra ter a Tamis com a gente. E Tiago Palhano Dias Costa. Essa mesa redonda, ela tem uma disposição e uma intenção de conversar várias tradições. Tradição indígena, tradição afro e tradição cristã. E aí eu vou passar a palavra para vocês, o microfone. E aí, numa sequência, nós vamos seguir nessa sequência aqui, à minha direita, certo? Então, mãe Cristine faz a fala dela, respeita o tempo, passa para Tamis, depois vai para Tiago e o microfone volta para mim e a gente pensa como dialoga essa mesa redonda. E para você que está assistindo em casa, para você sentir a força da unidade, das várias visões, para além de religião, para além de crença, mas a água, ela perpassa toda a nossa vida e todas as tradições. Então, é isso. Bem-vindas. Bem-vindo. Boa tarde. O meu nome civil é Cristine Bastos. Dentro das tradições de comunidades de matriz africana, dentro da nação a qual eu nasci, eu sou conhecida como Mameto Zazi Leuassi. Sou da nação Angola, porque tudo se divide e se subdivide. Então, falar da água, vocês vão me dar licença, tá? Nós temos que saudar. Tudo na vida nós pedimos licença para pisar na água do rio, para pisar na água do mar, para adentrar a mata. Eu tive o prazer e fui lá embaixo agora, né? Dei uma escapulida e fui ver a água que corre. Como é que nós podemos falar da água sem a consciência? Em toda e qualquer fé que se tenha, nesta vivência que estamos tendo agora, se nós não temos consciência, como é que nós queremos cuidar deste solo que aqui hoje para mim é sagrado? E eu pedi licença quando eu entrei. E peço licença a cada um de vocês, porque cada cabeça, cada coração é um solo sagrado. Se eu não respeitar quem está do meu lado, quem veio antes, e eu não preparar essa água para quem vem após a minha caminhada, o que eu estou fazendo aqui? O que nós realmente estamos fazendo com o nosso planeta? O que nós queremos para as gerações futuras? Porque, no caso dos meus antepassados, eles vieram em navio negreiros. Eles saíram da mãe terra dele, da mãe água dele, e aportaram aqui no país, aportaram aqui no Brasil. E segundo contam os meus mais velhos, a nossa cultura, ela está neste mundo há mais de 5.000 anos. Assim eu aprendi. Então, como é que eu posso falar da terra se eu não respeito o outro? Porque o outro também é um pedaço de terra. O nosso corpo é feito de água e a gente não consegue respeitar os nossos corpos. Então, para mim é uma alegria muito grande, é uma honra, porque quando as comunidades de matriz africana são convidadas para uma fala, um debate, uma conversa, um diálogo que seja, é porque nós precisamos ser ouvidos. Nós temos crenças, nós temos festas, nós temos choros, mas nós ainda temos a chibata que bate nos nossos lombos em pleno século XXI. Eu quero falar da água
mas eu quero falar do racismo religioso. Eu preciso falar da intolerância. Eu preciso falar da falta de respeito. E para que eu tenha essa fala, eu preciso beber água. Então, se a minha mana que está aqui do meu lado, se ela não me reconhece, não me respeita e não me dá um copo com água quando eu tenho sede, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero brigar e dizer que a religião de seu ninguém é errada. Todas as religiões são muito corretas. Quem estraga a religião são os homens, não é a religião, não é a fé, não é o Cristo, não é o Oxalá, não é Iemanjá, não é Exu, porque Exu para nós é caminho. E quando ele trilha os nossos caminhos, vocês podem ter certeza que o nosso povo não fica sem a terra, não fica sem a folha e não fica sem a água. Muito obrigada. Acho que já é uma boa noite, né? Não sei. Boa tarde ainda. Boa. O meu nome é Atamis. O meu nome indígena é Mulher Beija-Flor, na nosso Cosque, Nímica Beneste Dodem. E eu estou aqui muito emocionada, porque eu acho que o meu caminhar tem sido extremamente solitário, falando para as pessoas como é importante a água, e que na água tem um ser, e esse ser é divino. Aí eu cheguei assim, vi todo mundo falando a mesma língua, e eu digo assim, cheguei no meu lugar, né, no meu espaço. Então, isso de pertencer a alguma coisa é muito importante, é uma doença muito grande a gente não ter esse pertencimento, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês duas coisas que eu acho que são importantes para o entendimento de vocês. Eu nasci em Mura, do estado do Amazonas, no Rio Madeira, e me foi negado ser indígena, né? Ali era muito vergonhoso ser indígena. Então, eu fui criada para não ser indígena, só que a minha alma se revoltou, e por as águas da vida, eu fui levada para o Canadá, me adotaram como filha espiritual, né? E ali eu acho que eu me indigenizei e trouxe para o Brasil a filosofia e trouxe também essa ideia que a mulher que cuida da água, eles dizem, os Anishinaabe no Canadá, eles falam que nós temos 4 águas importantes. Uma é o líquido amniótico, né? Que todos passamos por ele, né? E depois as águas salgadas e doces, que estão fora da gente, e todas as outras águas que estão dentro de nós. As lágrimas são muito, muito importantes, mas a urina, o sangue, todo mundo sabe disso. E a 4ª água que vem de fora do planeta, que é o que a gente chama de Via Láctea. Então, são essas 4 águas importantes. E existem relatos, né, de que esse povo, há mais de 1000 anos, com a responsabilidade das mulheres, faz uma bênção das águas, levando encaminhada durante um mês dos mares do Atlântico, do Pacífico, do Mar do Norte, encaminhada até os lagos, os grandes lagos. E isso aí dá mais ou menos um mês de caminhada, dependendo do mar, de onde ele sai, né? E no Rio de Janeiro eu comecei um movimento que é o contrário, a gente vai da água doce e leva para o mar. Dizem algumas boas línguas que desde que a gente começou a rezar ali na Praia do Flamengo, as pessoas dizem que as águas estão menos poluídas, que estão mais limpas. A gente cresce e quer acreditar que é possível, né? Existem experimentos científicos hoje, né, que dizem que a palavra, o sentimento, a imposição de mãos sobre a água, ela reage muito fortemente. Inclusive, que é o Emoto, né, aquele senhor que tirou foto, ele ficou conhecido pelas fotos dos cristais, uma Odiba e fez uma canção, e eu queria compartilhar ela com vocês. Quem sabe, daqui para frente, quando vocês forem beber uma água, né, porque a água, mesmo essa tratada, ela tem um espírito, né? E as palavras, a gente vai aprender agora, né, que ele trouxe como
uma possibilidade da gente dizer para as águas, e uma Odiba e colocou a canção, que é assim: água, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te respeitamos. Eu vou dizer que eu estou extremamente emocionada, por mesmo que aqui em Brasília as águas sejam subterrâneas praticamente, né? Um manancial de água. Eu venho do país das águas, do Amazonas, né? A gente não pode ter isso como garantia, porque 2 anos seguidos nós tivemos seca no Amazonas. Então, foi muito triste para mim ver aquilo, que não é garantia nenhuma que a gente tenha água para sempre. E uma outra coisa que a gente faz nessa tradição é pensar nos atos nossos hoje, em relação a qualquer coisa, a gente deveria levar em consideração pelo menos mais 7 gerações. Então, eu cheguei aqui, vi muita cabeça branca, como a minha, e depois eu disse assim, cadê os jovens? Fiquei muito feliz de ver os vídeos, né? Porque sem eles a gente não vai para frente, né? A gente vai passar, depois são eles que vão passar. Então, se a gente pensar em, pelo menos, fazer atividades e movimentos que englobem essa ideia de pelo menos 7 gerações, a gente vai longe, né? Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou cantar também para a água aqui. Água, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te respeitamos. Aprenderam? Água, nós te amamos, nós te agradecemos, nós te respeitamos. Fiquem cantando, e eu vou cantar numa língua indígena daqui, da Biayala. Nibe, Kizageigo, Chimigwe Chawe Nemigo, Kijawe Nemigo. Eu não sei se vocês sabem, mas o maracá, ele representa a água também. Nos lugares onde os rios, né, congelam, e na primavera, quando ele começa a descongelar, ele faz um choque entre ele. Então, daí veio o maracá, né, esse som de quebra de gelo. É isso, muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tiago Palhano. Eu faço parte da junta paroquial da Catedral Anglicana de Brasília. Não sou clérigo, né? Sou chamado leigo, mas a reverenda, a nossa deã, a nossa reitora, me indicou para participar como representante aqui da Catedral. E é uma grande alegria, de verdade, né? Estava pensando nesses momentos aqui que eu estive aqui antes do início da nossa mesa, sobre essa maravilha, essa beleza da diversidade, né? Da brasilidade aqui desse evento. É tão bonito poder ver toda essa diversidade. O mundo de Deus é um mundo diverso, né? O sagrado é diverso. Até quando fala no livro de Gênesis, né, falando sobre a tradição judaico-cristã, diz que Deus criou uma diversidade de criaturas, de coisas, de montanhas, de lagos, enfim. A diversidade é sagrada. E concordo com a mãe Cristine Bastos, né, com relação à religiosidade, que deve ser respeitada. Cada religiosidade deve ser respeitada, né? A religião certa é aquela que te faz bem, é aquela que te faz se conectar com o sagrado. Então, da minha parte, é uma honra estar aqui, representando a linhagem cristã. Espero que eu faça jus, né? Estar à altura dessas grandes mulheres aqui ao meu lado.
Estou muito emocionado, eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui nesse momento. E, se a gente for ver quando fui convidado, eu comecei a pensar sobre água, né? O que as escrituras sagradas da tradição judaico-cristã falam sobre a água, né? E tem bastante coisa, né? Fiquei impressionado, nunca tinha parado para prestar atenção mais de perto. E uma das questões está lá no Gênesis, né? No mito da origem, né? Da criação do mundo, da humanidade, de todas as coisas. Temos lá que, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a água já começa no início de todas as coisas, né? E ali também vem a origem da vida, né? Vendo com mais atenção, tudo era água, depois Deus separou a terra e a água, e aí os seres vivos começaram a surgir na água, e depois da água emergiram e começaram a surgir na terra e nos ares, etc. Então, a água é a fonte da vida, né? E está permeando ali todas as escrituras sagradas em vários e diversos momentos. Eu destaquei alguns, né? Um deles é essa origem da vida, né? Está na água. Depois a gente tem que Jesus, o mestre, né? No caso do cristianismo, que a gente segue, também iniciou sua missão ali sendo batizado nas águas, né? Sendo reconhecido pelo Criador como filho amado. E mais para frente tem uma passagem que eu gosto muito da mulher samaritana, que eu acho apaixonante, né? Muito bonito. Tanto por mostrar essa relação de Jesus ali com as mulheres, que é uma relação que chama muita atenção na Bíblia, a valorização das mulheres, né? Chama atenção na caminhada de Jesus, a valorização que ele dá, o reconhecimento que ele dá para as mulheres. E ali ele encontra essa mulher de uma religião diversa, de uma religião não, de uma cultura, né? De uma crença diferente da judaica, né? E ele acolhe aquela mulher e, inclusive, se revela a ela como sendo o Messias que a cultura judaica esperava, pela primeira vez. Ali no poço de Jacó, que é onde jorra água. E aí ele também coloca que ele é a fonte de água viva, né? Quem beber dessa água jamais sentirá sede novamente. Então, estou colocando tudo isso para mostrar que a água está aí, né, gente? Está em desde a origem da vida, desde a nossa vida no cotidiano, e a importância da água está em todos os lugares. Mas a gente pode perceber no planeta que as coisas estão bem desequilibradas, né? As anomalias climáticas, o aquecimento global, o descuido que nós temos tido com algo que é muito sagrado como a água, tem trazido diversas anomalias e sofrimento para o mundo, né, para a humanidade. E aí a gente está agora assim, na nossa diocese, né, o bispo Maurício, que é o nosso bispo diocesano, ele colocou, a gente tem um período agora, na tradição cristã, que é a da quaresma, né? Muitas pessoas fazem jejum, restrições, etc. E aí a gente está com o objetivo do jejum de fazer, né? Ele colocou para a gente, em vez de fazer restrição, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, por que a gente não se propõe a fazer alguma coisa diferente? Né? E eu acho que a nossa visão, né, da Igreja Anglicana é muito de colocar a prática, trazer para o dia a dia, não ficar nas mesas teológicas somente, né? Trazer para um ambiente compartilhado, para a comunidade, para um ambiente ecumênico, aquilo que é comum, né? Que é cuidar do meio ambiente é algo comum a todos os seres humanos, é algo que a gente precisa fazer, precisa começar a agir, né? Ter essa metonímia, né? O que a gente pode mudar no nosso dia a dia para que essa realidade se reverta, né? Como que a gente pode cuidar melhor do meio em que a gente vive, do meio sagrado que a gente vive, da criação, né? E eu acredito que essa seja uma das reflexões mais importantes para nós, eu digo, representando a linhagem cristã, mas para todo ser humano, né? O que fazer para cuidar das águas, o que fazer para cuidar do nosso planeta, o que fazer para mudar essa realidade que traz enchentes para o Rio Grande do Sul, por exemplo, que trouxe seca para a Amazônia. Isso ocorre por um motivo, e as coisas só vão mudar, a gente só vai conseguir ter um avanço quando a gente pegar esses sofrimentos e transformar em uma coisa nova, e agir diferente. E essa discussão toda, que esse evento
tem trazido isso. E é uma grande alegria ver pessoas que estão lutando, se importando com o meio ambiente e com a diversidade. Obrigado, gente. Então, povo educado, né? Cumpriu bem direitinho o horário. Não sei o que está vendo com o nosso som, vai organizando aí devagarzinho. Agradecer e perguntar se aqui alguém quer fazer uma pergunta, alguma complementação, entendendo que a gente está num processo de reflexão e aprendizagem contínua, né? Sobre nossa experiência nesse planeta. E que não deveria ser chamado planeta Terra, né? Sim, planeta Água. Eu fico todo tempo pensando sobre isso. Eu olho assim a imagem e eu digo, mas é planeta Água, né? E é uma grande experiência. Então, se temos 5 minutos para participações. Boa tarde, obrigado pelas contribuições. Eu gostaria de ouvir de cada uma das pessoas da mesa quais as ações práticas que vocês estão fazendo para os jovens se empoderarem dessa consciência, mas não só a consciência do saber para si mesmo, mas que os empodere a atuar no mundo de uma maneira que troque essa realidade. Oi, 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 oi. Como é que é o nome do senhor? Wilson. Seu Wilson, muito prazer. De um tempo para cá, as comunidades tradicionais, elas têm puxado, têm um chamado para essa ala jovem, né, que está aí. Dentro das casas de santo ou das comunidades tradicionais, a gente tem mostrado que não é só isso daqui que resolve. Porque o mundo virtual, ele tomou conta, né, na globalização. Mas que o cuidado com a folha, o cuidado com a formiga que está lá arrumando a vidinha dela, o cuidado com a água, o cuidado com o espaço sagrado, ele tem que ser compartilhado desde o nascimento. O senhor está me entendendo? Então, assim, é um trabalho que não é fácil, porque este moço aqui, ele toma, né, a visão, até nossa mesmo, né, do mundo globalizado, mas pelo menos dentro das comunidades tradicionais, a gente tem feito esse trabalho para que eles respeitem, porque é muito fácil respeitar e militar em rede social. Era para este evento aqui estar lotado, porque é uma coisa que é comum a todos, a água, o ar, a folha, o alimento. E a gente nunca consegue. Então, é muito mais fácil ir para o YouTube, né? Porque eu fico no conforto da minha casa e não venho pisar nessa grama, não vou lá no fundo ver como é que corre linda aquela água lá. Mas as comunidades tradicionais, nós estamos tentando, não é fácil, mas nós estamos tentando levar essa conscientização para dentro de nossas casas, já que nós dizemos que água, terra, fogo e ar é o essencial para qualquer comunidade. Mais alguém? Pode. Só um instantinho, o microfone aqui, gente, ó. Oi. Só complementando, né? Acabou passando batido na minha fala, falando em ação. Nós fazemos na nossa comunidade uma ação de levar alimento para as pessoas em situação de rua. E é o tipo de movimento que eu acho muito bonito e valorizo bastante, né? Eu vejo ali, também falando da comunidade cristã, o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo. Esse tipo de ação é o agir, né? Que eu venho falando. E o interessante é que as pessoas ali, e quem não está ali no dia a dia, não consegue ter essa dimensão, sentem muita falta de água. A água é um bem raro ali para as pessoas em situação de rua, água potável, né? Então, todas as vezes que a gente sai nesse movimento, pode levar a quantidade de água que for, ela sempre se esgota antes do alimento, por incrível que pareça. Então, esse tipo de conscientização, acho que é importante que seja feita também, olhar para o outro, né, e fazer, e agir, e levar
levar de beber a quem tem sede, né? Perfeito, Tiago. A Tamis vai responder, aí depois a gente passa para a complementação de Moema, e aí a gente pensa em fecha o tempo para a próxima atividade. Então, obrigada pela pergunta. Wilson, né? Muito obrigada pela pergunta. Nós, no Rio de Janeiro, nós temos um centro que se chama Nawakame, que significa Centro do Universo, e nós temos práticas espirituais onde a gente coloca o pessoal para fazer uma busca da visão. Dizem que você quer dar importância para o alimento é ficar com fome. Ficar com sede é a mesma coisa, né? Então, você começa a dar valor à água. Então, a gente coloca, principalmente para adolescentes, né? A gente não faz assim um jejum muito longo, são 24 horas sem comida e sem bebida. Depois que ele come e ele bebe, ele sabe muito bem o que ele precisa fazer para defender esse bem comum. Muito obrigada. Se me permitem, eu gostaria de lembrar o que o senhor falou, que na sua igreja estão fazendo um grande esforço, na igreja anglicana, de não ficar teologando sobre a água, discutindo sobre a água, mas fazendo. Tomara que essa mensagem chegue para todas as igrejas, porque no movimento Semi Jovens pela Água, que é uma promoção da REDA, a Rede Ecumênica da Água, esse é o primeiro eixo do nosso tripé. A água como um ser sagrado que traz isso tudo que vocês estão fazendo. E quanto as igrejas que congregam tanta gente nesse país podem fazer se elas assumirem a água como um eixo, como um tema gerador de mudanças nesse momento de colapso climático. Muito obrigada.